Cada eleição tem sua lógica, suas circunstâncias, nunca são iguais. Inclusive quando os candidatos são os mesmos ou alguns voltam a participar. Vejam o caso dos Estados Unidos, né? De novo, a disputa entre Biden e Trump. E aqui no Brasil, os políticos, claro, têm uma reação padrão, né? Quando o assunto é eleição em 2026, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual e presidente da República. A resposta é sempre: imagina, faltam 2 anos e alguma coisa, está muito cedo, não é hora de falar disso, principalmente se o sujeito é candidato. Mas, para o capital, para aquela plutocracia que nunca deixou o poder no Brasil, nunca esteve fora do poder no Brasil, o tempo todo é hora adequada para projeções e para a construção de candidaturas. Porque uma candidatura não é geração espontânea. Você vai construindo, você vai testando. Se perceber que é um projeto inglório, você parte para outro nome, tenta uma outra construção. E às vezes, aquilo que parece certo, 6 meses antes desaba, né? Porque as circunstâncias mudam, a situação muda. Mas há uma visão muito antiga, alguns acham que ela nasceu com o marxismo, mas não, é muito anterior, de que o Estado, e essa é a visão do capital moderno, do capital financeiro, o Estado é o braço político, é o agente político fundamental do capital e da manutenção da ordem econômica e da ordem estabelecida nas relações de produção. E essa é também uma visão marxista, mas não foi inaugurada pelo marxismo. Era muito mais antiga, até por ser óbvia. É por isso que os burgueses lutaram, quando já tinham força econômica suficiente, lutaram pelo poder político e fizeram a Revolução Francesa, né? Inclusive usando parte da população miserável para apoiar o movimento. Afinal de contas, era preciso contar com os insatisfeitos, com os esfomeados, né? Tão bem descritos e relatados lá pelo Victor Hugo. E vale notar também que quando a coisa sai um pouco de controle, né, como naquele período do terror, imediatamente essa ordem econômica faz com que o poder político passe por novas mudanças até que o poder político, o Estado, responda plenamente pela expectativa do poder econômico. Essa foi a luta da burguesia contra a nobreza e dos proletários contra a burguesia. E o Estado, desde Roma, desde a defesa dos interesses dos patrícios, nunca perdeu essa, a não ser as exceções em alguns estados da Ásia, né, onde basicamente o Estado tinha uma função militar, porque a guerra era permanente. Mas nas sociedades assentadas e com longos tempos de paz, ou mesmo com guerras intermitentes, o grande papel do Estado, sua grande função não dita, é garantir a manutenção da ordem econômica, garantir a exploração de uma parte da sociedade por outra parte da sociedade e garantir o controle por um grupo bem pequeno
o controle e a propriedade dos meios de produção. Então o Estado, ele tem essa importância que faz com que nas democracias burguesas, né, com votações regulares, ou com o sistema parlamentarista, ou presidencialista, ou uma monarquia constitucional, não importa, não importa. O Estado terá essa função e esse papel. E num país como o Brasil, é interessante observar que muitas vezes o tipo de governante que interessa ao capital, e hoje capital financeiro, que é o capital predominante, o capital que passou a dominar o capital industrial, o capital do entretenimento, passou a dominar tudo. Meios de comunicação, produção agrícola, pesca, avançou sobre tudo, não é? Tudo. O capital financeiro avançou sobre tudo. Indústria de armas. E aí tem o Estado para produzir as situações que lhe interessam. Às vezes até guerras são provocadas e produzidas porque há interesse desse capital financeiro numa guerra de proporções consideráveis. E num país como o Brasil, nunca houve de fato no Estado um governo estabelecido que contestasse ou que tentasse transformar as relações de produção, revolucionar as relações de produção. Nunca houve. Em certos momentos interessa um governo um pouco mais reformista, um pouco mais preocupado com questões sociais. Em outros momentos, liberalismo na dose máxima possível, com privatizações, com desregulamentação, com desmontagem de direitos dos trabalhadores. E em outros momentos, como aconteceu na Itália, na Alemanha, em certa medida no Brasil dos anos 30, na Argentina dos anos 40, um poder que não tivesse freios institucionais e que pudesse agir de maneira ditatorial, não é? E com perseguição aberta a tudo aquilo que representasse ameaça às relações de produção. E, ao mesmo tempo, nesses casos específicos, ali dos anos 20, 30 e 40, com a ideia de fazer concessões, de estabelecer legislações trabalhistas, que era um avanço perto da ausência de direitos que havia anteriormente, mas a ideia era fazer concessões para evitar uma revolução, fazer concessões para esvaziar movimentos políticos de operários, de camponeses, fazer concessões para não mudar nada. E sempre com a ideia de que essas concessões depois poderiam ser retiradas, como hoje acontece. De que esses direitos, que na verdade não foram concedidos como um presentinho, mas foram conquistados e só foram obtidos porque percebeu-se que a alternativa poderia ser revolucionária, então as concessões foram feitas porque havia luta dos trabalhadores. E hoje, na ausência do espectro revolucionário, na ausência de movimentos políticos, de operários, de camponeses, de soldados, esses direitos passam a ser removidos. E o capital passa a investir, inclusive, em figuras que significam e representam, principalmente personificam radicalmente essa ideia de remoção de direitos
e de reconstrução de algo muito parecido com aquilo que havia na primeira metade do século XIX. Não é? A liberdade é a liberdade do capital, ainda que à custa da liberdade de indivíduos, ainda que à custa da liberdade dos trabalhadores. E o Estado, e aqui não é só governo, não, é parlamento, é judiciário, ele expressa essa função histórica de proteção da ordem econômica e dos privilégios dos que detêm a propriedade dos meios de produção. Então, isso se espalha. Decisões judiciais são tomadas com base nisso. Textos constitucionais são construídos com base nisso. E, claro, as circunstâncias é que provocam que o capital apoie esse ou aquele tipo de governo. Agora precisamos de um assim, agora precisamos de um assado, desde que nada mude de fato. Nada mude de fato. E há, no Brasil, para 2026, embora os políticos insistam nessa conversa dia muito cedo e tal, isso não existe. Esse é um processo permanente. Acaba uma eleição e a outra já está sendo tecida, elaborada. As candidaturas já são construídas. Avaliações e pesquisas já são feitas. Muitas delas nem vêm a público. E nós tivemos, desde o final de 22, algumas especulações a respeito de quem chegará com chances em 26. E qual vai ser o interesse, que tipo de governo a plutocracia quer construir. Nem sempre ela vence, embora, quando a sua candidatura não vence, isso não seja um grande problema, não é? Porque nada revolucionário está em jogo. Está representado na disputa eleitoral. Mas Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Michele Bolsonaro, agora dizem Flávio Bolsonaro, são nomes que passaram a ser especulados para que desse grupo saia o escolhido para representar o bolsonarismo sem Bolsonaro, partindo-se da premissa de que Bolsonaro continuará inelegível em 2026. Se por acaso, se ocorre algo, se essa decisão é derrubada, é revista, é reformada, então aí a história é outra. Aí seria o próprio Bolsonaro. Caso contrário, são esses os nomes colocados. Embora haja um interesse homogêneo, um bloco, um monolito, em algumas questões, esse capital se divide em interesses, em escolhas, em preferências. Não é? Então, inicialmente, fizeram até uma pesquisa quando houve aquela primeira manifestação do Bolsonaro na Paulista, e os nomes mais bem avaliados, e ali, imagina-se, se não era todo mundo, era um público esmagadoramente bolsonarista. Se não todo mundo. É que sempre tem ali um curioso e tal. Ou alguém que vai lá só para vender pipoca. E boné, e bandeira e tal. Isso aí não tá nem aí. Mas o público que vai para ver, para assistir ao comício, aos discursos, em tese, você tinha ali uma multidão de bolsonaristas. E aí, a Michele e o Tarcísio
ficaram bem à frente. Inclusive o Flávio foi citado, Eduardo Bolsonaro foi citado. Mas naquela ocasião, os dois ficaram bem à frente. Outras pesquisas abordaram também a questão da rejeição. Em quem você não votaria? Desses nomes aqui, você não votaria de jeito nenhum. E aí descobriu-se que hoje, pelo menos, a rejeição ao nome da Michele Bolsonaro, a rejeição à candidatura, à ideia de Michele Bolsonaro concorrer à presidência é maior do que a rejeição a Tarcísio de Freitas. Aí o Tarcísio ganhou pontos. E ele sempre ali, não, eu vou apoiar o nome que o Bolsonaro apoiar, e dando a entender também, sem afirmar taxativamente, não cometeria esse erro, né? Dando a entender que sua ideia é disputar a reeleição em São Paulo. Romeu Zema não tem mais a reeleição como possibilidade. Mas percebe que seria uma ilusão, né, pensar em presidência. Tanto que o vice do Zema disse esta semana que o Tarcísio é o candidato natural desse grupo político, né? Que não é partidário apenas, não é de um partido, não é do PL. O Tarcísio é do Republicanos, o Zema é do Novo. É o representante de um pensamento político, de uma linha política, não de um partido. Ora, o vice disse isso não para provocar o Zema, mas com uma constatação de que esse grupo político, em Minas, está apostando no Tarcísio. O Caiado foi aos eventos todos que o Tarcísio foi com o Bolsonaro, também lá estava o Caiado, também convidado. Ele e Tarcísio foram a Israel. Aliás, ambos falaram bobagens imensas e várias lá em Israel. Mas o Caiado, claro, embora seja alguém que está na estrada há muito mais tempo que o Tarcísio, ele foi candidato a presidente em 89, a eleição vencida pelo Fernando Collor. O Caiado não tem a visibilidade do Tarcísio, visibilidade nacional, uma visibilidade que decorre da importância econômica de São Paulo, mas nas últimas semanas uma visibilidade que não é natural. Ela passa a ser também construída na televisão, nos jornais, no rádio, na internet. E aí o Luciano Huck leva o Tarcísio e o Roberto Campos Neto, né, para uma conversa. E ali não é, obviamente, uma ação meramente pessoal, né? Aquilo é a representação de um interesse corporativo. E não só da Globo, onde trabalha o Luciano Huck, né? Mas de grupos econômicos e principalmente financeiros, grandes corporações que têm poder no capitalismo financeiro e que apostam nesse encontro, também constroem candidaturas municipais para a eleição deste ano. Mas a coisa importante é 26. Quem sabe alguém que antecipe a radicalização da reforma previdenciária. Que virá. E será ainda pior. E em nome de um problema que existe, mas que só terá solução com o aumento da arrecadação da Previdência e com a retirada da Previdência da responsabilidade de bancar programas governamentais que devem ter outra fonte de recursos.
não a Previdência. A Previdência é superavitária. Mas usam essa situação para retirar remuneração e direitos de aposentados e pensionistas. No caso de pensionistas, estes foram assaltados pela reforma da Previdência. E querem alguém que, aproveitando inclusive o pensamento majoritário no Supremo, radicalize a reforma trabalhista. E aí você percebe onde o Estado é homogêneo. Aí não há briguinhas. Quando se trata de aprofundar o ataque contra direitos dos trabalhadores, não há problemas entre legislativo, judiciário e executivo. Um age e o outro fica em silêncio. Dois agem e o terceiro só assiste ao espetáculo da pilhagem. Isso não é à toa, não é por acaso o que está acontecendo na Alemanha, no Reino Unido. Não é por acaso o que está acontecendo na Argentina, no Equador. Não é o espírito do tempo, não. Isso é planejamento. Chegou o momento adequado. E você tem, inclusive, uma instituição gigantesca como a União Europeia que foi construída para esse propósito. O desmonte da social-democracia na Europa. E o fez. E segue fazendo. Isso é planejado. E um país como o Brasil, que muitas vezes se trata a pontapés, o Brasil é um país muito importante. Nesse planejamento global de produção, distribuição de produção, repartição de trabalho, circulação de mercadorias, em um momento em que isso é ameaçado pela volta da bipolarização global, isso é ameaçado. A pretensa harmonia está aos cacos, foi quebrada. Há uma grande guerra em construção. E aí países como Brasil, África do Sul, amanhã falaremos sobre a África do Sul, semana que vem haverá eleição lá, Índia. Esses países têm um papel importantíssimo nesse momento crítico. Mas o planejamento não para. E o que será o Brasil daqui a 4 anos? Que posição ele tomará na bipolarização? Que lado ele apoiará? O falso não alinhamento não esconderá que escolha? Depende de quem lá estará. O PT, imagino que seguirá na canoa o PSB. O PDT não sei, hein? PDT não sei. O PDT começa a se aproximar fortemente do PSDB. Uma aliança que pode ter PSDB, Cidadania, essa aliança já existe, mas uma federação que poderia incluir Verde, Partido Verde, Solidariedade e PDT. Vai depender, claro, de disputas internas no PDT e qual será a posição do Lupe e a posição do Ciro Gomes. Ciro Gomes, que foi, durante décadas, crítico do PSDB, desafeto, inclusive, de muitas lideranças do PSDB, parece, nesse momento, apreciar essa aproximação. Só que o Marconi Perillo e o Aécio Neves
eles querem apostar de novo naquela ideia de alternativa, né? Alternativa ao PT e ao bolsonarismo. E aí houve aquela manifestação grotesca do Pirillo e do Aécio a respeito da ação do governo federal no Rio Grande do Sul. E depois, a ofensa do Aécio Neves ao Pimenta. E aí, quando o Pimenta disse Aécio Neves, não conheço, isso foi tomado como uma afronta, como sinal de despreparo, porque era uma crítica política. Mas como crítica política? A ofensa pessoal ao Pimenta, colocada pelo Aécio, não, aquilo não é crítica política, aquilo é um ataque pessoal. E perdido, correndo em círculos, o PSDB sai gritando agora, na voz do Marconi Pirillo, que Eduardo Leite será seu candidato à presidência. Eu acho que é muito mais uma maneira de marcar terreno, né? Ter poder de barganha. Temos um candidato. Não vem achando que nós vamos aderir assim, não, porque nós temos um candidato, né? Ou então uma maneira de não se posicionar. Não, nós temos um candidato. Mas o que se desenha de novo é o Lula tentando a reeleição. Isso depende de muitas coisas, né? É óbvio, só Deus sabe. Mas o que se desenha é Lula tentando a reeleição e enfrentando aquele que vai emergir desse grupo, que tem Tarcísio de Freitas, cada vez menos o Zema, o Ratinho Júnior cada vez mais, o Ronaldo Caiado, que pretende ser candidato, não dá sinais de que pode, neste momento, pensar em abrir mão. E, claro, a ideia de Michele Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, uma representação familiar do Bolsonaro. É muito cedo para os políticos, eles dizem. A população tem problemas demais para se preocupar com isso. O capital, não. Não. Nada de improviso. Nada de correria. E não é a construção de um mero candidato. É a aposta em alguém que vai, no poder, representar os interesses de hoje, da atual lógica do planejamento, da atual etapa do planejamento, do capital nacional e internacional, meu caro Ronald Gimenez.